Pessoal, boa noite, bem-vindos ao episódio 45 do Porto 2107. Me perguntaram como é que faz para a caixinha de perguntas ser constantemente respondida. Colocam lá a caixinha não responde, como é que eu faço para que me respondam? E a segunda, como é que eu consigo fazer o meu produto um nível básico ou avançado? Básico, intermediário, avançado. Como é que eu posso dividir esse meu produto? Como é que eu posso fazer com que o meu avatar, o meu consumidor, ele consiga se desenvolver dentro do meu produto, ok? Então eu vou começar aqui com a caixinha de perguntas. Primeiro sobre a caixinha de perguntas. A caixinha de perguntas, ela tem uma função muito interessante. Não lembro exatamente quando que ela surgiu, tá? Eu sei que ela é recente, tá? Sei lá, talvez 2, 3 anos, não lembro agora de cabeça. Se alguém lembrar aí, comenta abaixo. E qual que é a principal função dela? Inicialmente, ela tem a principal função de fomentar a interação, aumentar o engajamento, né? Então, quando ela começou a ser, digamos assim, democraticamente elaborada, produzida, principalmente para quem aprecia alguns perfis aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, a gente começou a ter uma certa proximidade com o expert, porque a gente fazia pergunta e ele responde assim até hoje, né? E isso começou a se multiplicar, começou a pulverizar em outros perfis. Só que é curioso porque algumas pessoas ficam incomodadas quando não respondem as perguntas dela, né? Colocou lá a perguntinha e ninguém responde nada e a pessoa fica incomodada achando que tem alguma coisa errada. Primeiro de tudo que isso não tem, eu de verdade não vejo nenhum problema, tá? E como eu falo sempre e repito aí quando me perguntam, isso aqui é um processo, as pessoas vão começar a ter uma curiosidade sobre você, sobre o seu produto. Eu sempre gosto de fomentar que é melhor ter curiosidade sobre o teu produto do que você pessoalmente, né? Porque você pode estimular a venda. Mas assim, primeiro passo, não tem nenhum problema caso as pessoas não perguntem aí de você no primeiro momento. Portanto, eu posso eu mesmo perguntar na minha caixinha de pergunta? Pode, não vejo nenhum problema também, tá? Vai lá, pergunta o que você acha que seria interessante as pessoas perguntarem e você mesmo responde para demonstrar a sua expertise também. Não vejo nenhum tipo de problema, tá? Mas existem algumas formas de você instigar, você estimular que sua audiência pergunte. Por exemplo, em muitas ocasiões, principalmente no marketing, tá? As pessoas elas gostam que falem delas, que resolvam o problema delas, não necessariamente que eu fale de mim aqui. Logicamente existem espaços para eu falar de mim, mas não com total frequência. Se você for prestar atenção no meu conteúdo, ele sempre está te ajudando de alguma forma em alguma parte aí do teu negócio. E para quem compra meus produtos, eu já atendo de uma maneira personalizada, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode estimular por meio de perguntas. Por exemplo, no meu caso, eu posso colocar assim na caixinha de perguntas lá, como que eu posso ajudar o seu negócio? Como que eu sou personal trainer? Como é que eu como personal trainer posso te ajudar a emagrecer? Como é que eu posso te ajudar a hipertrofiar? A Vânia está aqui me vendo, ela vende planner, como é que eu posso te ajudar a planejar melhor o teu dia a dia, né? E você coloca esse tipo de pergunta na caixinha de perguntas porque ele gera aí você está sendo mais específico na pergunta, né? E o que é melhor, você está conectando com o que você vende, você está conectando com a sua solução. Então, isso é uma dica bem interessante, uma estratégia bem interessante para você fomentar, para você estimular que a sua audiência pergunte de você, tá? Além disso, você pode colocar também, caso você queira, principalmente ali num sábado, num domingo, né? Um momento ali mais, até numa sexta-feira mesmo, um momento ali mais de descontração, fazer perguntas como me indique livros, me indique leituras, me indique seriados, filmes, enfim, me indique cursos também, né? Para que o Estratégia Digital apareça lá também para indicação. Então, essas são formas de você estimular a sua audiência. Como eu falei no início, isso é um processo, daqui a pouco você vai ter tanta pergunta para responder que você não vai ter nem tempo aí. E o que é interessante, essa é a estratégia que eu uso aqui, tá? Eu estou ensinando algo que eu uso, que eu faço, que eu aplico, que é o seguinte: essas perguntas elas se tornam conteúdo aqui dentro. Então, se você for perceber, principalmente nessas 2 últimas semanas, eu comecei a experimentar isso, tá? Eu peguei alguns stories que eu achei bem interessante, assim, que eu percebi que eu recebo direct, né? As pessoas comentam em cima. E eu percebi que gerou aí um certo comentário maior do que outros. Eu coloquei também no feed para gerar também um conteúdo, para gerar também uma nova discussão. Além disso, eu pego essas perguntas e eu respondo aqui toda quinta-feira no 2107. Então esse é o formato que eu faço de eu reaproveitar aqui as perguntas, porque é uma premissa que eu tenho, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, e logicamente que a visão de vocês também pode contribuir para que a gente possa se ajudar também
a mergulhar nesse conteúdo. E logicamente, se eu perceber que é um conteúdo muito frequente, por exemplo, uma das coisas que eu recebo muito aqui, como é que define avatar, postar conteúdo todo dia, como é que faz, dica de aplicativo. Então isso já está lá no Estratégia Digital, que é o meu curso online, né? Ou seja, eu estou pegando a frequência da pergunta, colocando lá e aproveitando para que ela gere atração no meu avatar. Então você pode fazer isso também no teu Instagram, tá? Lembrando que ele é uma ótima ferramenta para você gerar conteúdo e eu até tudo que eu já gerei de conteúdo aqui é uma das mais fáceis, né? Porque você consegue reaproveitar e consegue gerar uma nova discussão em outros momentos aí também do teu negócio. Você pode até, por exemplo, criar um destaque lá no teu Instagram com, por exemplo, melhores respostas, melhores stories. Isso daí é bem bacana também, beleza? Segunda perguntinha da noite é como é que eu divido o meu produto do básico, intermediário e avançado. Foi a pergunta que chegou aqui para mim, inclusive na caixinha de pergunta, que a pessoa quer saber como é que ela faz para dividir aí o seu produto, né? E o que é interessante é o seguinte: quando você começa com um produto, com um serviço, com um infoproduto, qualquer coisa que seja, você vai observar que ele tem um nível de transformação. Ele pode ser pequeno, pode ser básico. A gente tecnicamente tem uma forma de medir, né? Medir o tempo, medir o esforço. Por exemplo, aprenda a fluência do inglês em 6 meses. Perceba como eu medi, né, o tempo, medi aí o esforço que a pessoa vai ter de 6 meses até que ela tenha fluência. Lógico, estou dando um exemplo aqui, não sei se é 100% possível esse tempo. Mas no teu primeiro produto você vai ter essa métrica aí, né? Por exemplo, você vai vender alguma coisa para ele, ele vai poder organizar o seu dia a dia em 30 dias, em 6 meses, enfim. Mas daqui a algum tempo você vai perceber que alguns desses teus consumidores eles vão ter um processo mais acelerado de aprendizado do que outros. E aí você vai tendo uma noção, nossa, tem, sei lá, 10 aqui, 5 já desenvolveram muito rápido e os 5 ainda estão no seu ritmo. Nada de errado, nada de certo, quem está mais rápido, quem está menos. Só que a análise que você faz, aqueles que estão mais rápidos, é um sinal de que você já precisa ofertar um outro produto para ele, para que ele possa desenvolver, para que possa também estar no ritmo dele. E aí que entra o processo de você realmente começar a mitigar realmente o teu novo produto. Ou seja, vai criando um outro produto que como se fosse aí, eu vou fazer analogia aqui como se fosse o ensino tradicional, né? Como se você tivesse um produto ali do ensino médio e depois tem um outro produto que é a graduação e outro produto que seria um mestrado, por exemplo, um doutorado, por exemplo, algo bem mais acelerado. Então você pode fazer dessa forma. É lógico que no início vai ser bem mais complicado, vai ser bem mais difícil porque nem você tem a dimensão de onde o teu produto vai chegar. Então por isso que é interessante que você observe muito bem o teu avatar. Vai ter gente que vai começar a desenvolver muito rápido e aí já é um sinal para você desenvolver um outro produto. Foi exatamente assim que eu fiz, só que eu fiz o contrário, olha que louco, né? Eu criei primeiro o Infinity, que foi o meu produto mais avançado que eu tenho hoje aqui na minha escada de produtos. E depois eu percebi que cara, não dava para todo mundo entrar no Infinity. Aí eu criei a Mentoria do Porto, né? O meu segundo produto, digamos que é o meu acompanhamento. E por último eu criei o Estratégia Digital, que agora é meu curso online, mais acesso às minhas aulas ao vivo e a minha comunidade, né? Então perceba que depois que eu fiz esse mapeamento, hoje para mim está muito claro. Hoje eu tenho um direcionamento para onde colocar o meu cliente, direcioná-lo para o produto ideal. Algumas pessoas se dão muito bem com o curso online, com o infoproduto, conseguem acompanhar, outras não. Outras querem uma proximidade maior, ela entra na Mentoria do Porto. Tem outras pessoas que já são empresários, que eles já têm equipe, que eles já têm uma equipe grande, então o Infinity é para eles. Tem algumas pessoas que já querem que eu não quero só a tua consultoria de gestão de tráfego, eu quero que você faça o meu tráfego aqui da minha empresa. Então aí já é um quarto produto que eu tenho só para, enfim, já é serviço, né? Já não entrei nas mentorias. Mas enfim, percebe como à medida que você se relaciona com o seu avatar, você vai percebendo que dá para criar outros produtos também. Outra coisa bem interessante gente, relacionamento. Pelo menos uma vez por mês ali vai se relacionando, uma vez por quinzena, e a tua própria audiência, o teu próprio cliente, ele vai te apontando o que ele quer, ele vai te apontando qual que é digamos assim, a transformação que ele quer, ou o produto que ele quer. Ele vai te sugerir algumas coisas e isso é interessante, que vai fazer com que você tenha ideias até, e quando você chega nesse nível,
digamos assim, até a tua responsabilidade de criar as coisas, ela começa a amenizar. Essa parte é bem interessante. Às vezes eu chego aqui para tema de live, nossa senhora, eu já estou aqui no episódio 45 e no preparatório de estratégia digital que vai acontecer amanhã está na 30. Então chega um momento que eu fico, cara, o que eu vou falar? Eu fico aqui, meu Deus, e agora? Já falei disso, já falei daquilo, e aí eu olho para o meu avatar, eu vou percebendo que ele tem algumas dúvidas, que ele tem algumas coisas que ainda não foram resolvidas, eu vou lá e falo sobre elas. Essa da caixinha de perguntas, então, foi quase que unanimidade aqui, que eu comecei a perceber que tem muita gente que se incomoda quando não responde, né, ou seja, eu comecei a trazer aqui como conteúdo também, tá bom? Então, essas foram as duas perguntas da noite. Primeiro, sobre a caixinha de perguntas. Segundo, sobre como é que você divide aí o teu produto entre básico, intermediário e avançado. Eu altamente recomendo, porque você consegue, além de ter uma estrutura financeira melhor, né? Por exemplo, você tem argumentos para cobrar mais caro, tá? Porque você tem tanto produto avançado, intermediário e básico, e além disso, você aprimora a tua promessa, né? Aprimora a tua transformação. Isso é bem bacana também, porque quem está de fora vai perceber que existe uma jornada para trilhar. No meu caso, é isso. Primeiro entra na estratégia, depois entra na mentoria, depois entra no Infinity. Ou seja, quem entra aqui sabe que tem uma jornada longa aí para percorrer, e que com certeza cada um deles tem um processo de evolução diferenciado um do outro. Então você pode também aplicar isso, beleza? Então, para você que gostou desse episódio, vai lá nos comentários, vai lá na setinha do compartilhar no Facebook e do YouTube, e compartilhe aí com seus amigos e amigas. Depois que está aqui no Instagram, tira um print aí, me marca aí depois, que é o sinal para eu ver que você gostou dessa live. Muito obrigado e até a próxima edição do 2107. Bom descanso aí para vocês. Tchau, tchau.